Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 16. Filipenses 2, do verso 12 ao verso 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu não me glorie de que não corri em vão, eu me glorie de que não me corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Oremos. Santo e bendito Deus, entramos, Pai, na Tua presença, por causa de Cristo e pelo nome de Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua palavra. Fala ao nosso coração, fala ao mais profundo, Senhor, do nosso ser. E o Teu Espírito Santo esteja, Pai, trabalhando em cada vida, em cada coração, nesta noite aqui presente. Também clamamos por aqueles que não vieram. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, zelando também por eles, com sua graça e com a sua misericórdia. Socorre os enfermos, os aflitos, os angustiados. Pai amado, socorre aqueles que estão num leito de hospital. Socorre aqueles, Senhor, que têm o intento, Pai, de atentar contra a sua própria vida. Peço que o Senhor esteja enviando, Senhor, a essas almas o alento e o socorro. Pai querido, fala conosco através da sua palavra. Fala o que precisamos ouvir e não o que queremos. Obrigado, Senhor, por cada alma aqui presente. E é em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. E agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. O texto que nós lemos de Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo está falando aos irmãos da igreja que ele ama muito, e dizendo para eles que é o momento deles se desenvolverem e desenvolverem a salvação. O desenvolvimento da salvação, ele vai implicar no amadurecimento da nossa vida espiritual diante de Deus. O nosso crescimento, porque a criancinha não fica para sempre no colo. Ela nasce, ela vai crescendo, daqui uns dias ela está andando, daqui uns dias ela já é autônoma, daqui a pouco ela vai para a escola sozinho. Então esse é o crescimento, o amadurecimento, e é isso que Deus está esperando do seu povo.
Nos dias atuais, nas semanas que estão se passando, a palavra que se repercute mais na mídia, na televisão, no rádio, nos jornais, sejam eles aqui dentro do Brasil, também no exterior, é a palavra corrupção. Essa palavra é a palavra que está na boca das crianças. Para você ter uma ideia, eu indo entregar as crianças lá de Pompeia no sábado de manhã, porque a gente faz escolinha lá em Pompeia no sábado de manhã também. E sabe qual era o coro dentro da perua com 20 crianças? Fora a presidente. Pois é. Criancinha de todo tamanho. E eu, quieta crianças, quieta. Porque tinha uma manifestação e ela começou bem na frente da igreja. Certo? Então essa palavra corrupção, o Brasil já é conhecido no mundo como o país mais corrupto. Onde as pessoas são facilmente corrompidas. Corrupção, devassidão, depravação, desvalorização. Corrupto, corrompido, podre, depravado, pervertido. Olha só. E isso está envolvido na política nacional. E meus amados irmãos, o que é mais interessante é que essa corrupção e os corruptos, eles estão em todas as áreas. Na menos expressiva, até naquela que aparece mais. Naquele que não aparece quase nada dele, como também aquele que é o topo da pirâmide. Então a corrupção ela está alastrada. Ela já se tornou uma doença contagiosa. E nós não estamos falando só desse problema no meio político, mas esse problema também atinge todas as áreas da sociedade, inclusive a chamada Igreja de Cristo ou evangélica. Então esse mal, ele está estabelecido em todo lugar. O mal da corrupção, das pessoas facilmente se corromperem. Então isso não está só no meio dos políticos, isso não está só lá no Palácio do Planalto, isso não está só na Câmara do prefeito e do vereador, isso não está no gabinete do governador do estado, não, isso está intrínseco em todas as áreas da sociedade, inclusive da religião. Quando nós falamos que a igreja, ela padece por um país ruim, nós temos que entender que o nosso país padece por ter uma igreja ruim. É. Então, não é a igreja que está padecendo por causa do país ruim. É o país que está padecendo por ter uma igreja ruim. Mas como assim, pastor? Que é isso? De uma década para cá, 2 talvez,
o número de evangélico cresceu no Brasil, cresceu o número do evangélico, não de justo. É isso que vocês não estão entendendo. Deus não veio produzir evangélico, crente, Deus veio produzir justo. Por que que aumenta o número de denominações e de cristãos, denominados cristãos, e a fome prevalece, a miséria prevalece? Porque não tem o quê? Justo. Então não é a igreja que padece por um país ruim, é o país que padece por ter uma igreja ruim. E nós achamos que o problema está lá em Brasília. Mas o problema está dentro da nossa casa. Nós achamos que o problema está lá no Palácio Central, lá no Palácio do Planalto, no Tribunal de Justiça Superior, na OAB, na Câmara dos Deputados. Não. O problema está que o país está sofrendo porque tem uma igreja ruim. Porque a corrupção ela está em todas as áreas, inclusive dentro do mundo chamado evangélico. Você sabe o que essa nação ela precisa? Ela precisa de ter, meus irmãos, uma referência. E a referência não está lá em Brasília. A referência ela começa dentro da nossa casa. Porque se nós queremos produzir justos, ela começa dentro da nossa casa com os nossos filhos, com a nossa família. E o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso. Desenvolvei a vossa salvação no temor e no tremor do Senhor. O que está acontecendo é que nós estamos produzindo meninos, porque nós estamos vivendo vida de menino. Nós estamos vivendo uma fé de menino. E o que está indo lá para o Palácio do Planalto, para a OAB, para os deputados, para os senadores, para os nossos governantes e até o nosso presidente, são os meninos que nós produzimos, os maus meninos, que são facilmente corrompidos pelo mal. Mas é fácil sentar em casa, ligar a televisão e achar que o problema está lá. Mas o nosso país está sofrendo porque tem uma igreja ruim. E Paulo denunciou isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 17. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para... Fala para mim aí, irmão, está escrito aí? Fala para mim. Esses ajuntamentos, esse crescimento que está tendo aí, isso aí, irmão, isso é fantasia. Isso não é realidade, isso não mostra a realidade do nosso país. Porque aonde deveria crescer os justos, deveria crescer a justiça. Mas o que está acontecendo é o quê? Está crescendo o quê, irmão? A impiedade, a corrupção, os corruptos. Então, não é porque cresceu o número de evangélicos que diminuiu os corruptos, pelo contrário, aumentou a corrupção. Porque nós estamos sofrendo com a igreja ruim.
Uma igreja que colocou na cabeça que avivamento bíblico é você alugar o campo do MAC, você trazer os valadão da vida e cobrar ingresso e encher de gente e tirar foto e o cara sair de lá querendo colocar foto do valadão e dos valadões da vida no Instagram, no Facebook e querer louco para comprar o DVD e o CD dele. Isso o Luan Santana e o Wesley Safadão também faz. Tá bom? Eles fazem isso. E bem feito. Então não é isso aí não, irmãos. Estamos enganados com as coisas aí, com o andamento da carruagem. Conversando com o irmão da igreja, e ele conversando com uma outra pessoa, que ia na igreja lá em Marília, que lá tem 4.000 membros. Tem 4.000 membros. Ah, é? Quando eu vou lá na igreja de Pompeia, tem 2. Na quarta-feira. E eu prego para eles com alegria tremenda. Tem 2 sentados nos bancos. Tem 14 bancos e 2 pessoas sentadas. Cadê o povo? Eles não querem ouvir a verdade. Sabe o que eles querem, irmão? E aí o camarada, então eu vou lá naquela igreja, sabe qual que vai ser a mensagem lá? Um filme para você assistir. Aí você vai adorar um filme. Porque não vai ter palavra de Deus para confrontar o pecado. Não vai ter palavra de Deus para confrontar a sua vida dentro das escrituras. Então você vai sair de lá contente, como se você tivesse ido no show. E aí é onde começa a corrupção da nossa vida. E aí Paulo diz assim, quando vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. Então esses ajuntamentos, meu irmão, toma cuidado. O Paulo denunciou essas coisas. Uma outra coisa que nós temos na cabeça, e foi colocado na cabeça dos evangélicos do Brasil, as campanhas de oração que se tem nas igrejas, é uma busca incessante pela glória pessoal das vidas. Sabe o que está sendo pedido em cima dos montes? Sabe o que é a busca incessante da pessoa de ir para o monte? Sabe o que tem lá em cima do monte, o que eles querem lá? Aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Tá bom? Então sabe o que esse povo tudo está fazendo em cima do monte? Buscando glória pessoal deles, coisa que eles querem subir lá, porque eles acham que eles vão orar muito, e eles vão corromper Deus para fazer o que eles querem. Você acha que Deus se corrompe? Fala para mim, o que Paulo diz? Que o querer e o efetuar são da vontade de Deus, não é sua e nem minha. Você não entendeu isso ainda? Mas o povo está lá querendo corromper Deus. Então eu vou cantar muito, eu vou orar muito, e Deus então vai ser corrompido e vai fazer o que eu quero. Não. Nada disso. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Então o que está se pedindo em cima dos montes, as orações que estão sendo feitas, vamos ver. Quem é que pode responder essas orações? Oração do engrandecimento pessoal da pessoa. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 8 e versículo 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Então, Jesus foi para o monte, meus irmãos. Sabe quem levou Jesus lá no monte bem alto? O diabo. Para quê? Versículo 8. E mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E 9. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Então, as orações que estão sendo feitas em cima de monte, meus irmãos, só o diabo pode responder.
Porque no Antigo Testamento, um homem que Deus mandou ele ir para o monte, o nome dele era Abraão. Não foi para ele pedir muito, mas quando Deus falou com ele, no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus falou para ele assim: você vai lá no monte, você vai levar aquele que você ama. Quem é? O seu próprio filho. Então o monte não é lugar de você pedir, monte é no lugar de você ir lá e falar: Senhor, aqui está toda a minha vida. E aí a Bíblia diz que o Abraão, no outro dia cedinho, arrumou as coisas, pegou o filho e não falou nada para sua esposa. Um filho que eles esperaram por 25 anos. Você sabe o que é 25 anos você esperar um filho? E a esposa ter 90 anos e ele nascer? Sabe quantos anos tinha Sara quando o Isaac nasceu? 90. Você sabe quantos anos tinha Abraão? 100. Quando ele foi para o monte mandado por Deus, ele foi lá para oferecer e não para pedir. E não para barganhar com Deus. E não para tentar corromper Deus a fazer o que ele queria. Não. Leva aquele que você ama. No Novo Testamento, quando Deus levou um homem no monte, Mateus capítulo 27. Evangelho de Mateus 27. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Pastor, esse lugar é um monte? Ele é um elevado. É um elevado. Pode-se considerar um monte, um elevado. Não é como um monte Hermon, um monte Moriá, um monte Horebe, não, um monte Sião. Mas é o Gólgota, um elevado. E aí quando Deus leva um homem no Novo Testamento para esse lugar, é para ele dar a vida dele por nós. Que interessante, meus irmãos. Enquanto nós estamos querendo ir para o monte para corromper Deus, Deus está dizendo assim: você tem que ir para lá para entregar sua vida para mim. E aí ele leva Jesus para o monte, para o Calvário, para o Gólgota. Jesus já tinha sido açoitado pelos açoites romanos, está carregando a cruz ali junto com Simão, o Cirineu. Versículo 50, do capítulo 27. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Quando Deus levou um homem no monte, foi para ele dar a sua vida pelos nossos pecados, para nos salvar. Então a denúncia que nós temos hoje é uma denúncia não contra um país ruim, é uma denúncia contra uma igreja ruim. Porque se nós temos, meus irmãos, governantes ruins, hospitais ruins, escolas ruins, estradas ruins, é porque os meninos que nós mandamos para lá são facilmente corrompidos. Não é? Hoje o pai e a mãe vai conversar com o filho para ele escolher uma profissão.
O pai e a mãe não vê a vocação que ele tem. Não ajuda ele a escolher algo para a sua vocação. O pai e a mãe ajudam ele a escolher algo para ele ganhar muito dinheiro. Você tem que ganhar bem, viu, filho? Viu, filha? Você não ser um miserável que nem seu pai e sua mãe. Tá bom? Então nós temos gente praticando casamento ruim. Marido ruim, esposa ruim. Por quê, irmãos? Porque tem uma igreja ruim. Então como é que vai ficar essa questão? A igreja que murmura de um país ruim, mas o país é que está sofrendo. Porque a iniquidade, ela já tomou conta. E aí o apóstolo Paulo fala assim: desenvolvei a vossa salvação no tremor e no temor do Senhor. Para que vocês não esqueçam que toda a vontade é de Deus. E que para que vocês sejam, neste mundo corrompido e pervertido, um luzeiro. Então o problema não está lá no Senado. Ele começa aqui dentro. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Vai lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 2. Porque nós estamos vivendo uma fé de menino, não sabe o que quer da vida. Tem gente, meus irmãos, que com 30 anos ele não sabe o que é da vida ainda. Com 40 ele não sabe, com 50 ele não sabe. Porque vive uma fé de criança, de menino, é levado por qualquer vento. Eu conheço gente com 30 anos que ele já fez 355 cursos e até agora não sabe o que vai fazer. Não sabe. Fez curso não sei do que, fez curso de elétrica, fez curso de mecânico, fez curso de cabelo, fez curso de papapá, e vai, e aí o que você faz da vida? E não sei ainda. Sabe por quê, irmão? Isso mostra uma falta de maturidade, de crescer, de se desenvolver. E aí o apóstolo Paulo está falando assim: você sabe por que o país sofre? O país sofre porque nós temos uma igreja infantil. As mensagens que são pregadas dentro da igreja, não é para a pessoa desenvolver e crescer, é para ele continuar uma criança. É para ele continuar um bebezinho de colo, manhoso, teimoso. Quando você pega uma criancinha, meus irmãos, ele chora, ele esperneia. Agora, quando você pega um adulto, que é uma criança, que não sabe o que quer, que entra dentro de uma loja de brinquedo e não sabe qual escolher. É assim que está a fé hoje aí. A gente não sabe o que quer mais da vida. Porque falta crescer, falta se desenvolver, falta ter maturidade para saber: eu vou fazer isso aqui, ó, porque Deus me sustentou até hoje com isso e é isso que eu vou fazer. Pronto, acabou. Não fica procurando enrosco. Mas isso é falta da gente crescer, irmãos. Eu já falei nas mensagens passadas, tem gente que ele quer começar a vida de fé dele pelo telhado, e não pelo alicerce, que é Jesus. Quando você olha sempre para a pessoa, ele está sempre tomando a decisão errada. Porque isso falta maturidade, crescimento, desenvolver, chegar à estatura de varão e varoa perfeito.
E aí a gente culpa o político. Não é mais fácil? Chega na sexta-feira lá em Brasília, eles precisam de 10 sessões abertas para fazer o impeachment, certo? Na sexta-feira agora, eu acredito que deve ter mais de 400 deputados e mais de 200 senadores, correto? Para abrir uma sessão, precisa-se ter, no mínimo, 51 presentes. A mulher do partido do governo disse assim: desde que começou o ano, nenhuma sessão de sexta-feira teve 51 pessoas como teve hoje. Porque de sexta-feira eles fazem o quê? Pegam o seu avião, o seu carro e vão para as suas casas. Então, de 600 parlamentares, é bem provável que você for numa sexta-feira lá, você não vai encontrar nenhum. Aí você chega na igreja quinta-feira à noite. Culto de oração, aprender da Bíblia. Qual que é a diferença nossa dos parlamentares, irmão? Fala para mim. Fala para mim. Domingo de manhã, que você devia estar aqui dentro, olhando uma criança, porque um dia ele fosse um juiz, fosse um promotor, uma pessoa justa diante de Deus. Não, vamos ficar em casa. Quando Deus foi falar sobre o julgamento dos dias finais, Ele disse assim: porque vocês me viram com fome e me deram de comer. Eu tive enfermo e vocês foram me visitar. Eu estava sem roupa e vocês trouxeram a roupa para mim. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Aí o pessoal falou assim: não, os justos. Porque eles fizeram, porque estava na natureza deles, de salvo, justos. E eles nem tinham se dado conta de que Jesus disse assim: aquele que fizer a um desses meus pequenininhos, para mim ele está fazendo. O justo. E aí a gente quer mudar o Palácio do Planalto. Como que nós vamos mudar isso? Se nós temos uma igreja sofrível, aonde as pessoas não dão valor à verdade. Eles não olham uma criancinha dessa que vem aqui no domingo de manhã, olha para, esse aqui vai ser um professor, esse aqui vai ser um doutor, esse aqui pode ser um juiz, esse aqui pode ser um promotor. Não. Como é que nós vamos mudar uma nação, meus irmãos? Fala para mim, com uma igreja tão sofrida que nem essa. Eu olho para esses meninos, e aí você chega de manhã, vem aquela menininha desse tamanhozinho assim, com um lacinho na cabeça, com o lapisinho para apontar, porque ela quer pintar o desenho, ela quer rabiscar o desenho, para vir mostrar para a gente. Meus irmãos, e aí nós queremos reclamar do país? Fala sério. Fala para mim. Então nós não estamos com dificuldade só na política, não. Não. Estamos com dificuldade em tudo. Abra a sua Bíblia, 2 Samuel. Vamos ler. Capítulo 2.
versículo 12 e 17. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então o sacerdote estava, o quê? Corrompido, certo? Os filhos de Eli eram filhos corrompidos. É as crianças que nós mandamos lá para mandar. Certo? Os filhos de Eli. Eli era o juiz e eles eram o sacerdote. Eles eram corrompidos. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Tá bom. Então a pergunta é, meus irmãos, como é que vai resolver a questão aqui? Fala para mim. Aí Deus, o Eterno, pega uma mulher lá que é estéril, que não pode ter filho. Aí Deus concede um filho para ela. Ela faz uma promessa diante de Deus: se Deus me der um filho, eu vou devolver ele lá na casa do Senhor. E ele vai ficar lá na casa do Senhor para servir o Senhor. Então como é que a gente muda um sacerdócio corrompido? Como é que Deus fez isso? Através de uma criança. Como é que a gente muda o futuro, meus irmãos? Por que você acha que todo domingo de manhã, todo sábado de manhã, nós vamos buscar a criança, fica na porta, espera, chama? Sabe por quê? Porque quando tem 50 crianças aqui sentadas, essa aqui é a esperança de um futuro transformado. De uma nação de homens e mulheres justos. Tá bom? Então a importância de você estar aqui não é para você fazer alguma coisa, é para você ser um ponto de referência para ele. Porque quando o Davi te encontrar na rua, ele vai falar assim: aquele homem ali é da igrejinha. Então você virou um ponto de... E o que o nosso país precisa? Fala para mim. Precisa de referência. E a referência não está lá em Brasília, ela está aqui dentro. Ele precisa olhar para a irmã e falar assim: aquela irmã é da igrejinha. Então se ele ia pegar uma pedrinha para fazer alguma arte, ele já vai jogar a pedrinha. O irmão da igrejinha está passando. E ele está me vendo. Precisa ter um ponto de referência, irmão. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 26. E disse ela: ó meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. E por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Versículo 18 do capítulo 2 de 1 Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo uma estola sacerdotal de... Então, desde menino, a mãezinha dele que ia lá, sabe quantos dias a mãe dele ia lá por ano? 1. A mãezinha do Samuel ia uma vez por ano lá no templo, para ver o Samuelzinho. Aí ela fazia a roupinha sacerdotal dele, colocava a roupinha sacerdotal nele, e ele já ministrava lá no templo. Então como é que Deus mudou as coisas? Como é que Deus trabalhou num sacerdócio corrompido? Através de uma criança.
Porque o Ofni e o Finéias vão morrer. O Eli vai cair da cadeira e vai quebrar o pescoço e vai morrer. E quem que vai ser o sumo sacerdote, o novo juiz? Samuel. Então vamos lá, meus irmãos. O país sofre porque tem uma igreja sofrível. Quando nós cantamos o hino Salve Deus, a minha terra, é para salvar mesmo com o evangelho. Porque é só a palavra de Deus, o evangelho, que pode transformar uma nação, um povo. Nós achamos que políticos melhores vão fazer coisa melhor para a gente. Não vai não. Nós não precisamos de pessoas melhores. Nós precisamos de pessoas justas. Por isso, então, que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Filipos: desenvolvei a vossa salvação. Você que já entregou sua vida para Cristo, você que já é salvo, tem certeza plena da sua salvação, então desenvolva ela. Para de ser menino. Chega das coisas de menina, de menino, chega. Se torne um adulto, crescido, amadurecido, tome as decisões certas. Seja um ponto de referência. Provérbios capítulo 29. Então essa fé de menino, essa vida de menino inconstante, essa fé de criança, tem que amadurecer. O pequeno Samuel já vestia a roupinha sacerdotal para servir ao Senhor. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 18. Por que que a corrupção cresce, irmãos? Vamos ler? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o que a igreja sofrível ela abandonou? Abandonou a Bíblia. Sabe para quê? Para falar o que você quer ouvir, para prometer coisa para você que Deus não falou. Falamos a semana passada sobre a questão da mensagem profética. Estão lembrados? Que o profeta no Antigo Testamento, ele não era querido. Antes, os reis e os povos queriam matar os profetas. E como é que é a vida dos grandes profetas das grandes religiões evangélicas no Brasil? Eles são amados. Sabe por quê? Porque eles falam o que você quer ouvir. Porque eles não denunciam as pessoas. Eles não tratam com a verdade. E o ministério profético verdadeiro, ele vem com uma denúncia. E essa denúncia é contra a nossa vida. Por isso que os profetas hoje são amados. A pessoa ama eles. Lota o Abreuzão. Lota as grandes concentrações. Quando falta a profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos, Provérbios 22. Já estamos quase terminando. Como disse Amazias a Jeroboão, essa palavra que ele está pregando aí é muito dura. Por isso que ele mandou o profeta embora. Pode ir embora, viu? Você está pregando aí, nós não aguenta ouvir. É muito duro para nós. Não dá, nós queremos uma coisa mais light.
que ajuda a gente. Poxa, você vai vencer, você vai crescer lá na sua empresa, você é o cara que vai ganhar, você vai ser o cabeça. Olha, Deus vai enriquecer a sua vida. Que é isso que a pessoa quer ouvir, irmãos. Ele não quer ouvir a verdade. A verdade machuca, dói, constrange, chama a nossa atenção. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, qual que é a nossa diferença com a sessão do plenário sexta-feira? Fala para mim. Qual é? E aí a gente acha que eles é que são ruins. Aí a mulher lá do partido contrário falou assim, olha, desde que começou o ano, nunca teve 51 caras aqui para abrir uma sessão. Pois é. Muito bem. 1 Coríntios 13. Vai lá no Novo Testamento. Essa mensagem tem o título de Deixando as Coisas de Menino. Já está na hora de crescer. Aliás, já passou da hora. Capítulo 13, versículo 11. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de... Chega. Vamos deixar essa fé infantil para lá. Vamos viver uma fé madura. Uma fé verdadeira, centrada, adulta. Vamos deixar as coisas de menino. Pensar, falar, viver. Vamos viver uma fé adulta. Vamos crescer para que a nossa nação não seja uma nação sofrível por causa de uma igreja ruim. E vamos lembrar que igreja não é prédio, igreja é pessoa. Mas o problema está lá. E aí Paulo diz, olha, quando eu cresci, larguei as coisas de menino. Parou. Eu amadureci na fé. Eu atingi a estatura de varão, de homem. Então eu não estou tentando corromper Deus. Eu estou pedindo para Deus fazer toda a sua vontade na minha vida. Ponto. Acabou. Eu estou orando para Deus para que essas crianças sejam o futuro, os justos. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Homens amadurecidos. Esse país precisa de uma referência. Esse homem chamado Sérgio Moro, ele é diácono da primeira igreja batista de Curitiba. Você sabia disso? Do pastor Pirangibe. Ele é diácono na primeira igreja batista de Curitiba. O nosso país precisa de ponto de referência.
E sabe onde ele está? Ele não está lá no Palácio do Planalto. Ele começa aqui dentro. Homens amadurecidos. Efésios capítulo 4. Paulo diz: eu desisti das coisas de menino. Eu quero viver uma fé madura. Não é essa fé evangélica, não. É uma fé genuína, verdadeira. Porque evangélico está aumentando o número. Pessoa de fé está acabando. Se número de evangélico fosse justiça, nosso país tinha diminuído a justiça. Pelo contrário, aumentou. Capítulo 4, verso 13. E até que todos cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como os meninos agitados de um lado para o outro, sobre um vento de doutrina, pela artimanha de homens, que pela astúcia nos induzem ao quê? Ao erro. E ele está falando de doutrina aí. Tem gente doida atrás de doutrina. Mas a astúcia desses homens conduzem eles ao quê? Ao erro. Certo? Então vamos lá. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Filipenses capítulo 2, aonde a gente começou. E vamos encerrar. Filipenses 2. Então a igreja não tem que murmurar quanto o país ruim. Nossa nação precisa de referência, irmãos. E assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha. Então, como esses crentes obedeciam a palavra de Deus? Só quando Paulo estava perto deles? Mas na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. A igreja não tem que murmurar do país ruim. A igreja tem que olhar para ela e ver que o país sofre por ter uma igreja ruim. Para que vos torneis, versículo 15, vamos lá, vamos entender o que a Bíblia quer que a gente se torne, vamos lá. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Amém.